Fazer dupla de heróis, crossover de universos, sempre vai ser uma coisa bem interessante, bem divertida de acompanhar, porque sempre vai ter inúmeras possibilidades, como por exemplo um Batman e um Homem-Aranha, ou talvez o Batman e o Demolidor, que combina mais ainda. A gente já teve até Liga da Justiça com Sonic, irmão, então assim, não tem desculpa, tá ligado? O bagulho é muito legal, não tem nada mais divertido que ver o Flash e o Sonic apostando corrida. E normalmente a gente vai pensar em personagens que combinem no sentido de poderes, níveis de vilões, assim por diante. E eu acho que esse é um dos motivos de eu nunca ter pensado em ver um crossover de Superman e Homem-Aranha de uma forma interessante. Mas e se a gente esquecesse por um pequeno momento que o Superman é basicamente imbatível e imparável e que o Homem-Aranha é um herói mais urbano, mais na dele ali, pá, e olhássemos para essa dupla como a combinação do maior símbolo de esperança e bondade que existe no universo da DC e o maior exemplo de bondade, humildade e heroísmo do universo da Marvel. Bom, é basicamente isso que esse quadrinho vai trazer pra gente. Uma história emocionante, cheia de carinho, cheia de respeito a ambos os personagens, mesmo sendo curta. E é justamente por isso que esse vídeo não vai ser tão lotado de graça, zoeira e piada como eu faço de costume, justamente porque esse quadrinho me deixou bem emocionado, na verdade, me deixou com o coração quentinho. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para já deixar o seu like, seu hype, seu comentário, a sua inscrição, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana, e isso sem contar o Webhead, que vai iniciar logo logo o projeto novo do Marvel Spider-Man, hein? Agora partindo pra história, a gente já abordou aqui no canal, num vídeo acho que na semana passada ou retrasada, o primeiro crossover entre Homem-Aranha e Superman. Porém, eu já adianto que esse aqui é totalmente diferente. Ah, e só pra não bagunçar sua cabeça, um resuminho básico aqui de uma coisa super importante. Esses universos onde os personagens da DC e da Marvel coexistem, não existem porque houve uma mistura de universo. Na verdade, é como se o universo sempre fosse assim. Então, no universo existia ao mesmo tempo Batman, Demolidor, Homem-Aranha, Mulher Maravilha e assim por diante. E eu digo isso justamente porque a relação do Peter e do Clark já é existente há muito tempo. Então aqui eles já são amigos, já se conhecem há bastante tempo, já tem uma relação muito legal, já trabalharam juntos algumas outras vezes e também conhecem uma respectiva identidade secreta do outro. Já os nossos vilões vão ter um comecinho bem interessante, porque o nosso querido Dr. Octopus vai estar trabalhando no seu laboratório até que em um certo momento ele vai perder total controle sobre os seus braços mecânicos, que vão subitamente começar a construir alguma coisa, e essa coisa se revela como Brainiac, que está à busca de um parceiro inteligente à altura. Agora partindo para os nossos protagonistas, o Peter e o Clark estão dentro de um caso de roubo de tecnologia, onde uma empresa estava trabalhando com um processo novo de transmitir informações, tipo um Wi-Fi 2, por assim dizer, e eles trabalhavam com material radioativo, porém ao invés de usar um material mais comum, eles usavam kryptonita, algo que deixa o Superman com o cozinho kryptoniano na mão. E ele e o Peter já saem correndo de lá, tirando a sua roupa de humano e já trajando o uniforme. E esse momento é um dos primeiros que é bem engraçadinho, porque o Superman já sai voando e o Peter tá tipo, mano, pelo amor de Deus, me espera, mano. E o Homem-Aranha joga teia nos pés do Superman pra seguir ele, fica meio reclamandinho, dizendo que ele acha que ele não seria tão impaciente assim com o Batman. Agora partindo pra nave do Brainiac, nós descobrimos basicamente qual que é o motivo dessa dupla existir. Meio que o Brainiac tá com um vírus, o cara tá doentinho, tá ligado? E a única forma dele conseguir processar esse vírus e finalmente se libertar é dividir ele entre a mente de outras pessoas, entre outros cérebros. E o Dr. Octopus tá fazendo isso através de síntese de kryptonita, tudo isso para conseguir passar por cima desse mundo fútil. E essa radiação à base de kryptonita que o Dr. Octopus está usando para lidar com o vírus do Brainiac, além de destruir a mente de pessoas comuns, fazendo elas conversarem em código binário do jeitinho que os enigmas do Cellbit gostam, atinge diretamente o Superman,
aonde o voo dele do nada é totalmente cancelado e o Homem-Aranha já agarra ele dizendo que na cabeça dele ele tinha um acordo com a gravidade, né? Então não era pra ele cair. Então basicamente essa é a justificativa do quadrinho pro Homem-Aranha ser útil pro Superman. Porque convenhamos, é o que eu falei no começo, eu não pensaria nessa dupla justamente porque o Superman faz tudo que o Homem-Aranha demoraria anos pra fazer. Superman é muito rápido, muito poderoso e vulnerável, e essa é a justificativa para ele precisar do Homem-Aranha e para a ajuda de ambos acabarem se completando. Porque basicamente o Superman mantém os poderes originais, porém todos eles estão nerfados, então visão de calor, visão de raio-x, sopro congelante, super força, velocidade, voo, resistência física, tudo isso tá nerfado. Agora vem um momento que de verdade é muito legal, é um momento de salvamento, momento de heroísmo, momento Tobey Maguire salvando pessoas de atropelamento, salvando criancinhas, salvando de incêndio, momento Superman do James Gunn salvando pessoas, salvando cachorrinho. E de verdade é muito legal ver o herói concentrado em salvar inocentes, né, salvar pessoas e não só em bater em vilões. Mas de verdade, o que aqueceu meu coração não foi necessariamente os salvamentos, mas sim o Peter e o Clark, porque o Homem-Aranha tá preocupadíssimo com o Superman. Ele questiona o Superman umas 3 ou 4 vezes se ele não quer parar para descansar, porque ele tá preocupado, ele sabe que a tecnologia que tá sendo usada atinge o Superman diretamente, algo que mostra o tanto que o Peter tem carinho e preocupação pelo Clark. E inclusive, quando eles vão salvar pessoas de um incêndio, para vocês terem ideia, o Peter envolve o Clark com teia. Tudo isso para evitar que o Clark se machuque com o fogo. Cara, de verdade, quando eu tava lendo isso, eu fiquei bem emocionadinho, porque eu achei isso muito bonito, cara, muito mesmo. Isso é o puro suprassumo do Homem-Aranha. Depois de salvar um monte de gente, eles partem direto para a raiz do problema, o Brainiac no espaço e Dr. Octopus no laboratório. Porém, eles estavam justamente invertidos, e quando o Superman chega na base do Brainiac, ele é pego pelo Dr. Octopus com braços mecânicos feitos de kryptonita. Enquanto isso, o confronto do Homem-Aranha contra o Brainiac, e é muito interessante, porque o Superman acaba apelando um pouco pro emocional do Otto, porque ele já escreveu sobre ele e tal, e mesmo com a fraqueza quanto à kryptonita, ele consegue dar um socão na cara do Otto, que fora os tentáculos é um ser humano normal. E na parte do Homem-Aranha, pra variar, o garotão é respeitadíssimo aqui, né, só não é nos próprios quadrinhos, porque ele consegue esquivar e bater no Brainiac o tempo inteiro, porque mesmo que o Brainiac calcule as próximas ações do Peter, tenha expectativas, tenha cálculos que conseguem aperfeiçoar a forma dele de interpretar como o Peter se move, o sentido aranha ainda é superior. Porém, o Brainiac muda de estratégia e começa a demolir o laboratório e joga toda a estrutura em cima do Homem-Aranha. E é aqui que a gente chega no clímax do quadrinho, aonde a nave do Brainiac tá despencando em direção à Terra para provocar uma extinção global. E o Superman sai da nave e tenta segurar ela com o máximo da sua força. Só que, como bem sabemos, ele tá extremamente nerfado. Então o Superman que a gente conhece, que voa super rápido, que tem uma força inabalável, que nem se importaria com o calor daquela nave caindo, ele não tá aqui. A gente tá vendo um Superman que tá se ferindo para segurar essa nave, que tá sentindo dor pelo calor e a velocidade dela. E enquanto isso, o Peter tá lutando para conseguir sair debaixo dos escombros, e o Superman tá motivando ele, tá gritando, falando que ele consegue, que ele precisa do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha tá se levantando e fazendo força, gritando que ele já levantou de outros escombros, ele vai conseguir e tal. E meu amigo, que momento bonito, bem desenhado e bem escrito, que referência maravilhosa. Eu de verdade fiquei muito emocionado nessa cena e eu não vou abrir mão da ideia de fazer uma fandub disso. Só não vou fazer hoje porque eu tô doentíssimo. E o Homem-Aranha, fazendo o máximo de força, consegue escapar dos escombros e desativar a radiação de kryptonita. E o Superman recupera sua força e segura a nave tranquilamente com um sorriso calmo no rosto. O quadrinho vai terminar com o Peter super feliz pelo cachê que ele conseguiu com esse serviço, porque ele nunca viu tantos zeros assim, e o Superman questionando ele do porquê ele se mantém trabalhando para alguém que detesta o Homem-Aranha, para alguém que pega o trabalho dele e escreve contra ele mesmo. E a resposta do Peter é bem legal, porque ele diz que
que isso é uma coisa que só fere ele, não fere mais ninguém. E também que é hilário pensar que o Jonah tá pagando pro Homem-Aranha fazer faculdade. E a história acaba com esse quadro incrivelmente lindo do Homem-Aranha balançando e o Superman voando, ambos mostrando toda a sua esperança e alegria. A gente ainda vai ter nesse quadrinho várias outras histórias paralelas. A próxima é da Lois Lane e da Mary Jane conversando sobre como é ser namorada barra esposa de um super-herói. A gente também vai ter uma bem bonita do Jonathan Kent, do tio Ben salvando crianças, mostrando que o Peter e o Clark tiveram a quem puxar. E tem várias outras, tem Spider-Boy, Batman do Futuro, Homem-Aranha 2099, Punisher, tem coisa pra caramba aqui. Mas hoje eu quis me concentrar só nessa primeira história, porque além dela ser o foco principal, ser a mais longa, mais bem feita e bem escrita, ela é extremamente emocionante, ela é muito boa. Não é emocionante por ser dramática, mas ela é emocionante pelo carinho que é imposto nos seus personagens. O Homem-Aranha ter preocupação com o Superman para que ele não se machuque, cara, isso destruiu meu coração, cara, destruiu. Eu não lembro de ver algum outro super-herói preocupado com o Superman. E claramente também a referência, né, o Homem-Aranha levantando os escombros, levantando prédios e tudo mais, foi maravilhosa. Então, de verdade, cara, eu gostei muito desse quadrinho, tipo, muito mesmo. Ao contrário do meu sentimento em relação ao crossover de Batman e Deadpool, que eu achei bem... Mas e você? O que você achou? Comenta aqui embaixo. Opa, você ficou até o final do vídeo. Muitíssimo obrigado por ter permanecido até aqui. Sou muito grata pelo seu tempo e companhia. Eu te desejo um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada. Que você fique com Deus e a gente se vê na próxima.